aluna que veio, ela teve com vocês da semana passada, a monja Zenchu, ela disse que a nossa superiora no mosteiro dizia sempre para ela, respeite a si mesma. E ela lá, mas como me respeitar? Porque cada vez que tinha um atrito, uma dificuldade, é o que os professores todos nos dizem, é você, não é o outro, é você. Se o seu olhar muda, tudo à sua volta muda. Às vezes, quando a gente está numa situação de estresse, a culpa é do outro, este fez isso, aquele fez aquilo, de repente você vira esse olhar e dizer, por que este ser humano está se comportando dessa forma? O que lhe falta, né? O que lhe faltou? O que não teve suficiente quando não tem ternura, não tem compaixão, não tem respeito pelos outros? Que só pensa em si, está fechado, está ensimesmado, está dentro de si mesmo. Eu insisto em dizer que isso não é impunidade. Compaixão não significa impunidade. E outra coisa interessante que Sua Santidade o Dalai Lama falou da última vez que esteve no Brasil, mas ele repete isso sempre, a compaixão nem sempre é visceral. Não é uma coisa que sai aqui de dentro, né? Ah, estão fazendo uma coisa horrorosa, ah, eu sinto tanta compaixão. Não é verdade. Me roubou, matou meu filho, assaltou um menininho agora que foi morto, né? Esses dias agora, não sei quem matou, parece que foi o pai, sei lá quem, é um horror, as coisas que a gente não acredita direito que acontecem. E são seres humanos como nós. Não é que eles são monstros horrorosos, são seres humanos como nós, que podem ter distúrbios, chamamos de perversões, que não sabem lidar com a vida. Não sabem lidar. Eu quero exterminar aquilo que me incomoda. Meu filho me incomoda, eu mato ele. O que é isso? Não é muito diferente do político que diz eu quero matar aquele, do menino que escreveu o livro vamos matar os corruptos. Não, eu quero que acabe a corrupção. Esta maneira de pensar a realidade, essa maneira egóica de que sou eu primeiro, o que eu vou tirar vantagem para mim, o que eu vou conseguir, que benefícios tem neste universo para mim. Sair deste meu euzinho, ele é precioso. O nosso eu, que o Freud vai chamar de ego, ele é muito importante, ele tem um papel e uma função muito importantes. Sem este ego, nós não estaríamos nenhum aqui. Ele nos move, nos conduz, nos faz a procura. Quero procurar sabedoria, quero procurar compreensão da vida, quero compreender a mim mesmo. Ele é maravilhoso. Agora, se ele começa a tomar conta de tudo, fica uma coisa eu, e os outros ficam pequenininhos. Tem desenhos da Idade Média, que eu gosto muito da pintura da Idade Média, que o personagem principal é enorme, né? E os outros são todos pequenininhos assim. O nosso ego faz isto. Eu fico imenso e as outras pessoas, tudo pequenininho ali em volta. E eles me atormentam, os liliputianos, né? Que são todas miniaturas humanas, pessoas chatas que me atormentam e me incomodam. E a gente precisa tomar cuidado, porque não vivemos uns sem os outros, né? Nós somos a vida da Terra, nós não vivemos sem outras pessoas. E até os atritos, as dificuldades são coisas boas. Hoje a palestra que eu fui dar em Campinas é de uma empresa de medicamentos farmacêutica e que ela acabou absorvendo outras empresas, fizeram uma junção de várias empresas. E quem me chamou foi o departamento de RH, de recursos humanos. Eu acho isso tão maravilhoso. Quais são os recursos humanos? Eu tenho essas peças aqui, essa pessoinha, são essas peças que eu tenho, né? Com as quais eu vou fazer com que a minha empresa funcione bem, né? Mas é uma parte interessante, porque o pessoal de recursos humanos trabalha com psicologia, tem conhecer a mente humana, como fazer com que as pessoas se relacionem de forma melhor, não é? Eu disse a eles que fascinante, chegou um problema, que gostoso! Não é? Chegou uma dificuldade, estava tudo bem, todo mundo estava se sentindo estável, cada um trabalhando na sua empresa, já estavam acostumados como é que as coisas iam. De repente, um problema. Nós temos que juntar com outras pessoas. Nós não sabemos quem são.
Como será que eles vão responder quando eu apresentar um projeto? Vão gostar de mim ou não vão gostar de mim? Vão me acolher ou não vão me acolher? Muitas cabeças rolam quando há essas junções de empresas. Será que a minha cabecinha vai rolar? E quando o estresse começa a surgir, a nossa capacidade de trabalho diminui. E o que eu disse para eles? Se alegrem, que delícia! Não há nada fixo ou permanente neste mundo. Estamos numa área de instabilidade, que gostoso! O nosso corpo está o tempo todo procurando estabilidade. Para estarmos sentados nessa cadeira ou no chão, o corpo está se estabilizando o tempo todo. É instável e estável ao mesmo tempo, mas o que Buda dizia é isso: não há nada fixo, nada permanente. Nada que eu possa dizer, confio nisso plenamente, sempre vai ser assim. Não. A única coisa que vai ser sempre assim é que não há nada fixo. Que tudo está mudando e se transformando. E que nós somos corresponsáveis pelas mudanças e transformações na nossa vida. E a nossa vida é a vida da Terra. Nós não estamos separados. Não estamos separados. E temos que fazer escolhas. E fazemos escolhas todos os dias. Para onde eu vou, com quem eu falo, o que eu visto, o que eu como, que atividades eu vou ter durante o dia. Estamos o tempo todo escolhendo. Por isso que no budismo e no Zen, principalmente, o que a gente pede, em primeiro lugar, é discernimento correto. Que eu tenha a capacidade de discernir corretamente o que eu quero fazer, em que direção eu quero ir. Como é que eu vou nessa direção? Não é? Às vezes a gente faz muito esforço na direção errada. Eu quero ir para este lado, eu vou correr para aquele lado de lá, vai demorar tanto para eu chegar. Não é que não chegue, a Terra é redondinha, né? Mas você imaginou dar volta no globo inteirinho para chegar, que era ali do lado, e você foi na direção oposta? Trabalhar essa compaixão. Ela é trabalhada. Ela não surge, como eu falei antes, das entranhas. Eu vejo uma coisa horrível, eu digo, que compaixão. Eu estou assim, não, eu sinto ódio, raiva, eu quero destruir. Eu posso até ter pensamentos de morte, de destruição daquele ser humano, mas aí eu trabalho isso em mim. Peraí. Não é só este ser humano. O que está acontecendo? Que dificuldades este ser humano e que problemas de crescimento teve este ser humano para se tornar este ser humano que se tornou? Como é que eu não sou assim? Como é que eu posso educar os meus e aqueles com quem eu encontro para que não sejam assim? E assim nós vamos transformando essa egrégora. Não é pela força, não é pela violência. É um trabalho muito lento. E muitas pessoas desistem, eu já vou contar para vocês. Muitas pessoas vêm aqui, iniciam práticas meditativas e elas desistem. Sabe por quê? Porque é árido. É um terreno árido lidar com você. É árido. Eu não sou só uma pessoa linda. Eu começo a ver a minha sombra, aqueles aspectos de mim mesmo que eu queria esconder até de mim. Mas eles vêm. E eu acabo me reconhecendo em todos os seres humanos. Nos bons e nos maus e nos médios. E percebo que eu poderia ser qualquer um deles. Qualquer uma delas. Mas eu continuo fazendo as minhas escolhas. E nós começamos a nos sentar em meditação e, de repente, parece muito interessante, porque o meu euzinho gosta de ser revisto. E eu vou começar a fazer uma revisão da minha vida, que gostoso. Eu bebê, eu na infância, eu isto, eu aquilo, eu. A gente cansa. Chega de eu. O que mais existe antes do eu ser eu? Antes de eu ter noção de uma individualidade separada, o que é? E aí nós começamos a adentrar um campo que vai se chamar de Samadhi. Zanmai ou Samadhi. Onde não existe antes desse eu ser formado. Eu já era. Mas não tinha um eu ainda, identificado como um eu separado.
Me sentia meio misturada com tudo um pouco. Com o pai, com a mãe, com os meus amiguinhos, com os professores, com os jogos, com a televisão, com a internet. De repente fui separando e criando esta ideia deste eu, que existe, que é bom, que é perfeito. Não é errado, não tem um eu para jogar fora, mas tem que ir um pouquinho além, para conhecer até como que foi formado. E será que eu posso mexer um pouco nisto e fazer pequenas e sutis mudanças? Elas são muito pequenas e sutis. Eu gostei também de Sua Santidade quando ele disse, quando ele tinha 76 anos, naquela época, ele disse: eu pratico meditação desde os 6 anos de idade. Com 16 eu comecei a entender mais ou menos o que eu fazia. Tem 10 anos aí que ele não conta muito. Mas de lá até agora, ele diz, são 60 anos. Vocês querem saber o quanto eu mudei? Ele disse um tantinho assim. Então a gente não pratica a meditação para mudar, para virar outra pessoa, mas para ser quem você é, para reconhecer quem você é, para conhecer a si mesmo e acolher a si mesmo e acolher as nossas deficiências, acolhê-las, porque a única transformação é através da acolhida, não do rechaço. Quanto mais força eu der ao negativo, mais poderoso fica. Eu não quero mal, eu não quero mal, eu não quero mal, estou tornando o mal muito forte. Tem uma malvadazinha aqui que chegou na minha vida. Oba, malvadeza, chegou. Ok. Veio, chegou até mim. Vou lidar com isto. Agora, se eu der força, fica enorme. Então a gente tira o poder, dando o oposto. Aquilo que vem com raiva, com ódio, a gente não dá raiva nem dá ódio. Você diminui a força do ódio, da raiva, do rancor, da violência, do querer destruir, querer o mal. A gente começa a querer o bem.